Ok, começou. Fica à vontade. Tá, tá bem. Então, agora que tá gravando, né, a aula de hoje, a gente fala sobre diagramas de fase de substância pura e a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês alguns diagramas de fases, e eles vêm todos do Atkins, né? Então, se vocês forem lá na seção 4.3 do Atkins, vocês, nossa, eu acho que escrevi a seção errada. Vocês vão encontrar esses diagramas. E junto desse diagrama tem um textinho para cada um, né? A princípio eu pensei em deixar para vocês lerem sozinhos lá, mas revendo, acho que vale a pena a gente ter essa leitura aqui junto de vocês, né? Então, quando vocês forem lá sozinhos, vocês podem compreender esse texto bem, tá? Então, aqui a gente tem o diagrama de fase do dióxido de carbono, aqui do lado tá o próprio diagrama de fase dele, né? E qual que é a ideia? Vocês conseguem ler nitidamente o que está aí, só para acompanhar na leitura? Dá pra ler sim. Tá? Tá bem. Então, o diagrama de fases de dióxido de carbono aparece nessa figura do lado, né? O que ele realça nesse caso? É a inclinação da curva de equilíbrio sólido líquido. Então, essa daqui é a curva sólida do líquido dele, né? A gente vai analisar ela mais aprofundadamente daqui a pouquinho. Essa inclinação que indica um coeficiente angular positivo, né? Ela está para a direita. É típica da curva de quase todas as substâncias. Isso vai se repetir bastante. O que mostra a elevação da temperatura de fusão do dióxido de carbono sólido ao aumento da pressão. Então, toda vez que eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a pressão na linha de coexistência sólido-líquido. Observe também que o ponto triplo tem a pressão acima de 1 atm. Então, o líquido não vai existir na pressão atmosférica normal que a gente tem aqui, que é 1 atm. Certo? O sólido sublima, quando ele está exposto à pressão atmosférica, então a gente tem um gelo seco, né? O gelo vira direto aquela nuvenzinha. E para a gente obter o dióxido de carbono líquido, a pressão tem que ser no mínimo de 5,11 atm, que é a pressão do ponto triplo. Tá? Esse é o mais básico possível que a gente tem do diagrama de fases, quando a gente vai ter o líquido dele. Né? E agora a gente fala de como é que a gente usa o CO2 no laboratório. Então, a gente tem os cilindros de CO2, ele tem em geral o líquido ou o gás comprimido, e na temperatura ambiente, a pressão lá dentro é de 67 atm. Se o gás e o líquido estiverem presentes em equilíbrio no cilindro. Tá? Agora, vai variar de cilindro para cilindro. Pode ser de cilindro maior ou cilindro menor. Isso, a quantidade de CO2 que está lá. Né? E quando o gás passa através da válvula de saída, ocorre seu resfriamento pelo efeito Joule-Thomson. E, ao atingir a pressão de atm, ele condensa num sólido finamente dividido que parece neve. Né? Agora, o que isso quer dizer quando a gente está pensando nisso? Se eu tenho esse gás que está comprimido e ele vai para a atmosfera, por que ele resfriaria? Ele não está contra uma pressão externa igual a zero, que é o que a gente vê geralmente. Mas ele está passando de uma pressão muito grande. 67 atm é bem maior do que 1 atm, né? Então, ele vai ter esse resfriamento de qualquer jeito também, né? E, gente, o que a gente precisa de analisar nesse gráfico? Aqui eu coloquei ele um pouco maior, só para a gente acompanhar. A primeira coisa que vocês precisam ficar atentos. Aqui tem um corte, né? Então, essas duas linhas aqui estão mostrando um corte de escala, praticamente. Porque aqui a escala fica igual, mas aqui eu ignorei tudo que está entre 5,11 e 67, aproximadamente. Por quê? Ele vai seguir esse mesmo comportamento até chegar aqui em cima. Né? Nesse diagrama, a gente quer mostrar o ponto triplo e o ponto crítico, geralmente no mesmo gráfico. Tá? Então, vocês vão ver muita diferença de escala desse tipo. Se a gente não tivesse feito isso, não teria como representar essa escala desse jeito, né, com essa precisão tão longe. Tá bom?
Então, é por isso que tem esse corte aqui. Então, repara que é o seguinte, a gente subiu bastante a pressão e a temperatura, ela não sobe tanto assim, tá? Então, é importante a gente mostrar que a pressão aumenta muito em relação à temperatura nessa linha de coexistência. Beleza? E eu pergunto para vocês, vocês sabem em alguma coisa que é feita, principalmente de carbono, de CO2 no caso, carbono não, de CO2, sei lá, no universo, num laboratório, vocês têm alguma ideia de alguma coisa que tem muito CO2 lá? Alguma coisa vem em mente? Fica à vontade para falar não também. Você fala de alguma coisa que produz CO2 ou alguma coisa que utiliza CO2? Pode ser qualquer uma dessas, sabe? O que eu quero saber é se vocês têm alguma ideia de onde o CO2 está presente, onde geralmente você vai usar isso, né? Onde você poderia ver um CO2 sendo utilizado que a gente poderia propor usar o diagrama de fases dele. Eu chutaria gelo sólido, gelo seco. Gelo seco. Uhum. Gelo seco a gente pode usar para resfriar as coisas, né? Quando a gente precisa de uma temperatura menor que a gente consegue alcançar com a água, esse tipo de coisa. Uma outra opção, né? E vocês vão rever isso, repetir mais uma vez nessa aula. Eu adoro muito coisa cósmica, coisa astronômica, né? Corpos astronômicos. E tem um corpo astronômico muito perto da gente que tem uma atmosfera que ela é praticamente 96% de carbono. Vocês sabem que corpo é esse? Vocês não têm obrigação de saber, não, né? É só esse meu gosto. Eu não sei não, mas eu vi alguma coisa a respeito um tempo atrás, só que eu não tô lembrando o nome. Uhum. Eu vou revelar para vocês, então. É Vênus. Vênus tem uma atmosfera que é praticamente dióxido de carbono, né? Ela está por volta aí de 96 e vai variar bastante em questão de, dependendo de qual parte você vai estar, mas em média 96%, né? E vai depender da altura também, às vezes. Né? Essa mistura é um pouco estranha lá em Vênus por causa que as condições são muito extremas. Né? E de onde que você pode ver isso? Né? Rapidinho. Você tem. Eu visito muito site da NASA de vez em quando. Aqui é uma pena que não está funcionando, mas aqui mostra onde Vênus está, qual que é a visão da gente dele agora, né? A posição dele com a Terra, né? É a mesma da estrela d'Alva também, tá? E aqui ele tem todas essas informações. Então, o que eu quero mostrar para vocês, se vocês não viram? Essa daqui é uma foto normal de Vênus. Então, o que está acontecendo? Ele é um planeta rochoso, mas ele parece gasoso. Porque o tanto de CO2 gasoso que tem lá é incomparável com o tanto de CO2 que a gente tem aqui, por exemplo. Então, se eu avançar aqui só nas imagens que a gente tem essa imagem que é vamos dizer, do solo de Vênus, do solo venusiano, né? Mas o que fica mais claro é isso. Vênus tem essas nuvens extremamente densas e grandes lá o tempo todo. Você não consegue ver o solo de jeito nenhum, né? Essa imagem, em termos científicos, é até recente. A gente teve que entender outros espectros e analisar em outros espectros para conseguir passar pela nuvem. Tá? Então, essas aqui são as condições na superfície de Vênus. Então, usando o diagrama de fases,
a gente consegue entender qual é a condição do CO2 na superfície de Vênus. A gente está considerando que é tudo CO2, é quase tudo, mas não é, mas na superfície de Vênus, como o CO2 se comporta, usando esse diagrama aqui? Ele vai comportar como um sólido, um líquido, um gás? Como é que vocês acham? Como um gás, né? Todo mundo concorda? Tá, eu vou considerar isso como sim, tá? E como não também. Mas se eu pudesse estender, né? Aqui é uma liberdade artística minha, eu estendi esses valores para a gente conseguir que efeito que eles têm lá na superfície, tá? Então, se eu fosse colocar o ponto que esse gás tivesse, ele está aqui, ó. Então, você vê que ele está depois do ponto crítico, né? Se a gente fazer, sei lá, um quadradinho aqui, que seja, ele está depois da temperatura crítica, aqui na frente, né? Essa temperatura é bem na superfície. Ele é o planeta mais quente que a gente tem aqui no sistema solar, né? Ele é até mais quente que Mercúrio, por incrível que pareça, por estar tão perto do Sol. É por causa do tanto de CO2 que tem mesmo. E, gente, o CO2 tem essas investigações recentes e os pesquisadores estão vendo que ele pode se comportar como um fluido crítico em toda a superfície de Vênus. Então, é muito provável que na superfície de Vênus a gente tenha um oceano de fluido crítico de CO2. Então, isso vai passar um pouco depois, quando a gente sai da superfície e vai subindo em direção à atmosfera. Então, quando você vai subir na atmosfera, a pressão diminui e a temperatura diminui. Então, a gente tem uma transição desse fluido supercrítico, desse oceano gigantesco de fluido supercrítico, que está em toda a superfície de lá, e ele vai começando a se comportar de novo como gás, né? Então, é como o seguinte, quando eu vou subindo, ele vai seguindo um caminho desse, até que acabe a atmosfera, né? Então, em nenhum momento ele vira líquido ou sólido, mas ele vai fazendo esse caminho e ele, depois que passa a temperatura crítica, ele passa a se transformar como gás, né? E aqui, quando ele chega a 1 grau Celsius, foi quando eles detectaram fosfato lá em Vênus, foi nessa altura. Então, é por isso que as pessoas ficaram falando, será que tem vida nas nuvens de Vênus? Né? Porque na superfície é extremamente difícil ter. 90 atmosfera é muito grande. É uma pressão extrema, é uma temperatura extrema. Mas nas nuvens de gás dele, nas nuvens de CO2, talvez tenha vida. Agora, gente, isso é importante, né? Você vendo lá, não tem diferença, né? Para vocês terem noção, a sonda que mais durou lá, né, era uma sonda soviética, ela durou 2 horas. Ela tirou 3 fotos e acabou a sonda. A sonda não resistiu. Essa temperatura é grande o suficiente que ela consegue fundir chumbo. Né? É extremo, é o extremo do extremo que a gente tem aqui. De planetas rochosos, Vênus é extremo por causa dessa atmosfera muito mais densa do que a da Terra. Tá? Então, o que é importante de a gente tirar disso? A gente pode prever, aqui a gente pode supor, né? Ou eles estão vendo isso agora e já era esperado, né? Como é que você vai provar? Não tem como a gente ver a diferença de fase entre o gás e o fluido supercrítico. Mas é o que está lá, conceitualmente é isso. Essa densidade é muito grande, é uma densidade maior que de líquido. Então não é mais um líquido, é um fluido supercrítico. Tá?
Então, isso fecha a nossa discussão do dióxido de carbono. Vocês têm algum comentário disso? Vocês esperavam que fosse isso ou não? Isso veio como uma surpresa ou... eu já imaginava. Nunca parei pra pensar nisso, eu acho. E os seus colegas também? Vocês já pararam algum momento para pensar nisso? Não, eu nunca tinha pensado nisso, não. Eu pensava que ele estava apenas no estado gasoso mesmo, mas não como um fluido supercrítico, só como um gás. Uhum. Eu conheço um que chama Stellaris, João Paulo. E eu tenho ele aqui, eu de vez em quando jogo. É muito bom. Então, gente, a princípio era essa nossa discussão, né? A gente tem Vênus aqui. O próximo diagrama que a gente tem aqui é o da água, né? Agora o que acontece? Eu esqueci de trocar, mas esse diagrama da água aqui é 10 a terça, 10 a sexta, 10 a nona, 10 a décima segunda, né? O cubo, 10 elevado a 6, elevado a 9, elevado a 12. E esse mesmo diagrama está na primeira questão da última lista de exercícios de vocês. Então, quem já deu uma olhadinha na quinta lista de exercícios, vai estar lá esse exato diagrama lá, tá? E, opa, pulei sem querer. A gente tem essa discussão da água e ela é um tanto grande. A água é complexa, né? E eu lendo isso aqui de novo, eu pensei, poxa, é bom que eu leia com eles, porque isso pode ter dúvida depois. Então vamos fazer uma leitura de novo dessa parte. Então, nessa figura 4.5 é o diagrama de fases da água. A curva de equilíbrio líquido-vapor, no diagrama, então o líquido-vapor é essa daqui, tá? Mostra como a pressão de vapor da água líquida varia com a temperatura. Então, ele está falando que essa pressão de vapor vai variar de acordo com a temperatura, né? Ela também mostra como a temperatura de ebulição varia com a pressão. Basta ler o gráfico A abscissa, em que a pressão de vapor corresponde à pressão atmosférica prevalecente. A princípio, você lê isso, acha que entendeu, mas muitas vezes não entendeu. O que ele está falando? Vamos imaginar que eu estou na pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 10 a quinta, é aproximadamente 10 a quinta. E ela cai bem nessa linha aqui, tá? Então, se a gente seguir essa linha, achar essa curva de resistência e descer, a gente vai achar próximo de 370 ou 373, que é praticamente o nosso 100 graus Celsius, tá? Então, isso que ele está falando. Se eu estou numa pressão maior ou uma pressão menor, eu posso vir aqui e ver qual que é a temperatura de ebulição da água, né? Esse daqui é o jeito mais básico de você usar o diagrama, né? Repara que quanto mais pressão eu vou colocando, menor a temperatura sobe. Então, você vê que a temperatura, ao contrário. Quanto mais a temperatura de ebulição sobe, menos a pressão vai variar, por causa dessa tendência de linha aqui, né? Se a gente não tivesse temperatura crítica, você poderia propor que ia ter um momento que a pressão ia ficar paralela ao eixo das abscissas aqui embaixo, o eixo de X. E se isso acontecesse, essa mesma pressão ia definir a temperatura de ebulição de todas as outras, né? Isso é abstrato, não precisa se preocupar. O que vocês precisam de lembrar é que aqui, 10 a quinta, pressão atmosférica normal, a gente pode vir aqui e ver qual que é a temperatura de ebulição nessa pressão. Isso é o básico do básico, nesse sentido. A curva de equilíbrio sólido-líquido. Então, agora a gente está falando dessa curva aqui, né? Para a gente, ela é uma reta mesmo, né? Visualizando aqui,
você vai comparar ela como paralela ao eixo de Y. Essa é a nossa visão do gráfico. A curva de equilíbrio sólido-líquido mostra como a temperatura de fusão se altera com a pressão. Então, diferente dessa outra, eu aumento aqui a pressão ou diminuo, a temperatura de fusão é a mesma. Certo? E por ela ser quase vertical, mostra que são necessárias mudanças de pressões muito grandes para provocar modificações na temperatura de fusão. Observe que a curva é inclinada para a esquerda. Né? A princípio, aqui ela é bem reta e ela vai ter uma inclinação leve para a esquerda. Aqui em cima a gente vê essa inclinação para a esquerda definida. Tá? E até cerca de 2 kbar, significando que a temperatura de fusão diminui com a elevação de pressão. Se ela vai para a esquerda, então aqui, que é o nosso inicial, ele vai para a esquerda também, diminuindo a temperatura. A razão desse comportamento pouco comum é a diminuição do volume que ocorre durante a fusão. Ou seja, o gelo é menos denso que a água. Isso que ele está falando, a gente já espera ter visto isso antes, né? Está bem definido. A diminuição de volume na fusão de gelo é resultado da estrutura molecular do gelo ser muito aberta. Aí no livro tem essa figura 4.6. Vocês podem olhar lá, que mostra essas moléculas, do jeito que ela está. Então, voltando na figura 4.5, mostra que a água tem uma fase líquida, mas várias fases sólidas diferentes do gelo comum. Então aqui a gente tem o gelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? A gente vai ter tem mais de 10. Algumas dessas fases se fundem em temperaturas altas. O gelo 7, por exemplo, se funde a 100 graus Celsius, mas só existe acima de 25 kbar. Ele está falando desse cara aqui. Observe que existem 5 pontos triplos, além da coexistência de vapor, líquido e gelo. Para cada um desses pontos triplos, ocorre pressão e temperatura bem definida e invariante. As fases sólidas do gelo são diferentes devido à distribuição diferente das moléculas de água. Sob a influência de pressões muito elevadas, as ligações de hidrogênio entre as moléculas se modificam pelas tensões mecânicas e as moléculas de H2O assumem arranjos diferentes. Aqui, então, isso está explicando por que a gente tem gelos diferentes. Né? Esses polimorfos de gelo podem ser responsáveis pelo avanço das geleiras. O gelo, no fundo das geleiras, sofre uma pressão maior quando ele está sobre rochas, né? Então você tem aquele peso enorme de gelo em cima dessa rocha e a pressão lá vai aumentar e vai mudar. Esse gelo que está lá embaixo é diferente do gelo que está em cima, né? Aqui a gente fala mais no imediato, tá? Então aquele gelo imediato com a rocha de baixo, né? Então é um texto um pouco grande, voltem nele depois se vocês quiserem entender melhor, né? Ou perguntem para a gente também. Agora, para analisar um pouco da água, antes de coisar, tem algum corpo celeste que é feito ou tem majoritariamente água na sua composição? Ou qualquer coisa aqui que tem água que vocês possam pensar? Eu só consigo pensar em nuvem. Tá certo. Deixa eu ver outro chat. Maratona no Cosmos. E a nuvem, tá certo você pensar na nuvem, mas ela tá muito dentro do nosso ciclo da água, né? Então, basicamente, vai ficar nesse ciclo assim. Está na mesma... eu fiz errado. Nesse ciclo assim. A gente está sempre na mesma pressão, então, geralmente, o ciclo da água está dentro dessa linha. Vamos dizer. Aqui ele pode subir um pouquinho ou descer por causa da atmosfera, mas aqui não acontece muita coisa com as nuvens. Agora, um corpo celeste que é feito majoritariamente de água, ou pelo menos a sua superfície, são as nuvens de Saturno, algumas nuvens de Saturno e Júpiter.
Então, aqui eu estou falando de Encélado, né? Vou compartilhar a guia de Encélado. E, gente, as imagens que tem de Encélado são incríveis, né? Ela é uma lua de Saturno, tá? Então, recentemente, essa é recente, né? A Cassini estava lá, acabou a missão da Cassini, e ela capturou esses geysers. Isso aqui é água saindo da Lua como se fosse um vulcão, né? E a outra, essa água, ela é perdida para sempre, né? Ela nunca mais vai voltar. Parece até um pequeno jato, né? Isso daqui é a imagem real. E é muito interessante, é muito bacana, assim que eles capturam essas imagens de lá, que é de Encélado. É muito bacana acompanhar o que eles estão preparando lá, né? O que eles estão preparando para mandar o robô para investigar Encélado. Tá? Agora, se eu for na guia, né, de Encélado, que mostra os detalhes dela, a temperatura, tudo. E vocês vão reparar que lá é tudo feito de gelo, o solo é completamente congelado. Né? Se você estiver lá, o que você está pisando é gelo mesmo, né? Não tem nenhuma atmosfera, praticamente. Então, perto de zero ATM. E esse daqui que vocês vão ver, e reparem que, de vez em quando, tem esses hotspots que a água vai fundir e ela vai correr como se fosse um rio mesmo. Né? Então, vocês veem tudo isso daqui e a quantidade de cratera dela é muito pequena, quer dizer que a superfície está sendo renovada várias vezes. Tá? Então, repara que tem muito pouca cratera. Pensa na nossa Lua. A nossa Lua tem cratera em tudo quanto é canto. Encelado quase não tem muitas planícies e tem muitas dessas linhas assim. Tem todo um nome científico para isso, mas infelizmente não sei falar para vocês, tá? Mas é uma das imagens mais perto que a gente tem dela. Então, o que está acontecendo nessa água? Né? Se faltar água do mundo, a gente pode pensar em pegar de Encélado também. Só vai ser muito caro. Esse gelo que está aqui é muito provavelmente o nosso gelo comum. Por quê? Quando a gente volta aqui para o nosso diagrama, a gente vai ter as condições que estão lá em Encélado. Né? A temperatura média é 72 Kelvin, mas eu falo, prestem atenção nisso, porque vai ter gelo que for dar 0 Kelvin, muito perto de 0 Kelvin, vai estar gelo que vai estar mais quente que isso. Tá? Isso é porque o lado que está virado para o Sol vai variar um pouquinho. Né? Então, vamos estar usando como 72 aqui. A pressão é muito perto de 0 atm, não tem atmosfera lá. Então, o nosso gelo de Encélado, ele está muito perto aqui de zero. Né? De 0, 0, vamos dizer. Né? Eu poderia ter colocado aqui para frente, mas aí você poderia falar, e o geyser, que sei lá o quê, mas isso complica mais. Vamos colocar aqui 0, 0. O que está acontecendo lá em Encélado? Quando você parte da superfície vai descendo, o que acontece? A gente tem um caminho. Né? A temperatura e a pressão começam a aumentar. Encélado é quente por dentro. Né? Então, quando vai aumentando a pressão porque está indo para baixo e a temperatura está aumentando, ele tem um oceano líquido. Né? E, a princípio, as pessoas achavam que ele continuava no líquido até chegar na rocha. Então, ela parava aqui, por exemplo. Mas, hoje em dia, eles já acham que tem um outro tipo de gelo lá embaixo. Né? Aqui, a gente pode propor que é esse gelo, mas essa linha pode estar mais para trás aqui. A gente não consegue definir isso porque a gente não tem uma amostra, a gente não viu, a gente não tem exatamente como é que está lá dentro. Né? É muito difícil quando você tenta ver o interior de corpos celestes. Mas essa daqui é uma previsão, né? Faz sentido você propor isso. E olha que interessante, é um lugar que pode ter gelo, água e gelo. Um em cima e um embaixo. Né? E às vezes você fica, peraí, mas o gelo não vai ser sempre mais denso do que a água? Não. Porque gelos diferentes têm densidades diferentes. Né? Então, a gente pode ver isso pelas linhas. Isso é importante, tá? Então, se em algum momento alguém perguntar,
os gelos vão ser sempre mais densos ou menos densos que a água, que o líquido. Não necessário. Depende do gelo. O gelo 1 é. O gelo 2 eu acho que também é, mas é aqui o gelo 6 não é mais. Eu acredito que não é mais. Tá. Então, isso fecha o que a gente tem que falar de água, né? E, bom, tem muita coisa interessante lá, mas não é nossa aula. O que de água que vocês acham? Tem comportamento estranho, né? Fala pra mim. Se vocês têm algum comentário, alguma coisa desse tipo, alguma dúvida que ficou, fiquem à vontade. Isso mesmo, João Paulo. A Cassini, quando acabou a missão dela, ela foi jogada para dentro de Saturno. Aí tem as imagens lindas que ela tirou quando ela estava caindo em Saturno, vamos dizer assim. E ela tirou dos anéis, né? Ela passou entre o anel e o planeta. E foi nesse momento também, do final, que ela conseguiu tirar essas fotos, esses close-ups de Encélado. Então, isso vai definir, vai acabar o que a gente tem que conversar sobre a água, sobre o diagrama da água. Agora a gente vai falar do terceiro e último diagrama que tem no livro, que é o diagrama do hélio, né? Então, vamos voltar, fazer uma leitura de novo e discutir o diagrama, e onde que ele pode ser aplicado, né? Então, o diagrama de fases do hélio é visto na figura 4.7, ele está aqui do lado. Depois eu vou deixar ele maior para a gente analisar. O hélio tem um comportamento um pouco comum, nas temperaturas baixas. Por exemplo, as fases sólida e vapor nunca estão em equilíbrio. Vamos lá. Gente, uma coisa importante que eu falei para você é a escala. Tá? Vou voltar rapidamente. A escala daqui, a gente vai de 0 a 800 Kelvin. A gente tem de 1, aqui a gente tem a temperatura, a pressão normal, a gente vai ter até 10 a 12ª Pascal. Né? Se a gente voltar para o carbono lá, aqui eu estendi até 748, mas de início ele ia só 304 Kelvin. Né? Então, repara que a gente está falando de 300, 400, né? Aqui vai até 800. Agora olha o hélio. Ele vai até 5 Kelvin. Tá? A pressão vai de 1, 10 a 100. Aqui está em bar é muito perto do nosso atmosfera, né? Então é fácil fazer relação. Mas olha a diferença. A gente está falando de Kelvin em unidades só. Então, é um caso quase que extremo. Né? A gente está falando aí de, poxa, olha, ele vai até 0,01 esse diagrama. Claro que isso é difícil de analisar depois, tá? Mas 1, 2, 3, 4, 5 kelvins. Né? Não é 10, não é 20, é 1 e 2. Por quê? A fase sólida e o vapor nunca estão em equilíbrio. A gente vê que a fase sólida do hélio está aqui em cima. A fase de vapor do hélio está aqui embaixo. Tá? Elas nunca estão em equilíbrio, pois, por mais baixa que seja a temperatura, os átomos de hélio são tão leves que em temperaturas muito baixas mesmo, eles vão vibrar com movimento de amplitude tão grande que o sólido não consegue se manter estruturado. Né? Então, o hélio sólido só pode ser obtido quando a pressão dele é muito grande. Né? E os átomos são forçados a manter aquela pressão, aquela conformação atômica, vamos dizer assim. Quando se considera o hélio em baixas temperaturas, é necessário distinguir entre os dois isótopos, o hélio 3 e o hélio 4. O hélio 4 puro tem duas fases líquidas, e é isso que a gente está vendo aqui, o hélio 4.
a fase assinalada no diagrama como HEI, nesse caso é o hélio 1, se comporta semelhante a um líquido normal. O que é um líquido normal? É a diferença entre o hélio 1 e 2, né? O hélio 2 é um superfluido, né? Você poderia até falar, então você podia tirar esse líquido daí e falar que ele é um superfluido. Tudo bem, você pode supor. Ele é chamado assim porque ele escoa sem viscosidade, né? Então, o hélio 1 ele tem viscosidade, o hélio 2 não tem viscosidade. Essa é a diferença entre um e o outro. Né? Então, quando você está pensando em passar ele por um tubo, faz toda a diferença se você tem o hélio 2 ou o hélio 1. Né? Por causas ideais, a gente gostaria muito mais de ter o hélio 2. Só que, olha, a gente tem que manter a temperatura a menor que 2 kelvins para ter o hélio 2. Que é extremo. Ele é chamado assim porque soa sem viscosidade. Ok. Desde que descartemos as substâncias líquidas cristalinas, discutidas na seção 6.6, é importante voltar lá para entender o que são substâncias líquidas cristalinas. Tá? O hélio é a única substância conhecida como a curva de equilíbrio líquido-líquido, que é essa curva aqui. Curva de equilíbrio do sólido-sólido a gente já viu na água. Aqui. Mostrada como a linha gama, que eles chamam aqui. Ou lambda, na verdade. Lambda. Linha lambda. O diagrama de fases do hélio 3 é diferente do diagrama de fases do hélio 4. Mas há também uma fase superfluida. O hélio 3 é bastante peculiar, pois a entropia do líquido é menor que a entropia do sólido e a fusão é exotérmica. Essa não é o diagrama do hélio 3, mas que interessante é o hélio 3, né? Então, em vez de você dar, como é que eu posso dizer? Na verdade, é legal se eu perguntar para vocês. O que significa isso que ele falou? O hélio 3 é bastante peculiar, pois a entropia do líquido é menor que a do sólido e a fusão exotérmica. O que vocês entendem dessa última frase? Seria que o estado líquido, vamos dizer, seria o mais favorável do hélio? Uhum. E todo mundo concorda? Tá. Para começar, é mais fácil a gente ver uma coisa que a gente já viu muito antes, né? Exotérmico e endotérmico. Quando ele está falando, a gente sempre relaciona muito que endotérmico, isotérmico, com espontaneidade, isso nem sempre vai correlacionar diretamente. Mas se a fusão isotérmica, diferentemente das outras, ela libera calor quando o composto é fundido, né? Então, se vocês vissem, vocês iam reparar que o sistema, a vizinhança ia ficar com uma temperatura maior, né? Ia receber calor. Por isso. É basicamente o que a Isadora falou, tá certinho. Né? E existe aqui, a gente já tá nessa vibe, né? De corpo celeste, esse tipo de coisa, exemplos. Então, existe algum corpo celestial, algum exemplo que é composto majoritariamente por hélio, para a gente observar ele, a gente analisar aqui? O Sol é hidrogênio, não é? Uhum. É assim. Agora, o que acontece? O Sol, ele é muito mais hidrogênio do que hélio.
E lá tem um problema danado que lá está em fusão, né? Então, as condições lá são tão extremas, a gravidade é tão extrema que eu não conseguiria analisar o hélio daqui, né? Então, o Sol não é um candidato que a gente possa usar para fazer uma análise dessa. Jú- Hã? Júpiter? Júpiter, ok. Júpiter também tem uma quantidade de hélio muito pequena para a gente poder analisar desse jeito, né? Esse tipo de planeta gasoso, ele vai ser muito hidrogênio, né? Só que ele não conseguiu ter o hidrogênio suficiente para começar a fusão. Júpiter estava quase lá. Júpiter é praticamente uma estrela que falhou, né? E claro que a gente vai ter assim estrelas que são menores que Júpiter, mas que conseguiram ter fusão. Mas Júpiter vai ser principalmente hidrogênio, né? Ah, mas uma coisa que forma eles, né, uma nebulosa, né? A nebulosa pode ser formar estrelas ou ser formada por estrelas. Só que mesmo a nebulosa mais rica em hélio só vai ter 25% do seu volume em hélio, né? Então, para relacionar todo o comportamento dela com hélio é muito difícil, né? Porque ela é muito vasta, né? Essa nebulosa que eu achei, ela não é densa a ponto de para poder propor que a gente trate ele como um gás, assim, né? Ele é um gás, mas está longe um do outro. Então, infelizmente, não tem nenhum corpo celestial que a gente possa considerar majoritariamente feito de hélio e para analisar com o diagrama. Então, o que, que a gente pode usar na Terra? Onde a gente usa hélio? O hélio é usado para quê para a gente? Vocês têm alguma ideia disso? Tá. Onde a gente usa hélio aqui? A gente. Sobre produto do decaimento. Jurar. O único problema é que praticamente tudo é decaimento radioativo, né? Em algum momento você vai conseguir produzir um monte de coisa. Isso mesmo. Isso mesmo. O hélio, ele pode ser formado, né? É uma das proposições, é uma das linhas de pesquisa, da gente usar uma fonte de radiação alfa, que são núcleos de hélio, ou seja, a gente tem ali 2 prótons, 2 nêutrons, a gente está falando de hélio 4, para que a gente possa produzir mais hélio. O hélio é muito leve. Se você abrir o hélio ele sai do planeta Terra, né? O hidrogênio a gente não tem problema porque tem muita água aqui em volta. É fácil de fazer hidrogênio. Enquanto a água não acabar, a gente tem hidrogênio. Tranquilo. Só que o hélio não. O hélio o hélio vai acabar algum dia, né? E pode ser que seja próximo, mas é uma coisa que eu imagino que é quase petróleo, né? Vai ficar mais caro, mais caro, mais caro, vamos falar que está acabando, está acabando, está acabando. É real, vai acabar um dia, vai. Quando? Quem sabe, né? Tá. A gente usa muito hélio na faculdade para resfriamento, né? Para usar como um líquido frio para o RMN. Porque o ímã que a gente usa em RMN, ele é muito forte, ele é muito quente, ele esquenta muito. E se a gente deixar esquentar, acabou o nosso equipamento. Milhões de reais jogados fora, né? Eu acho que o professor Gustavo pode falar com muito mais, vamos dizer assim, autoridade sobre isso, né? Mas a gente usa o hélio hoje em dia na faculdade para resfriamento, né?
E o hélio que a gente usa lá é o hélio 3. Isso são fontes que eu achei, talvez tenha algum lugar que usa hélio 4, mas o que eu achei, tinha o vídeo desse cara, inclusive, fazendo os procedimentos, que é uma coisa que eu vi também, né? Na faculdade, quando você está no laboratório, você tem lá um procedimento, um arquivo, um documento, com os passos para você preencher, né? Então, você usa tanto nitrogênio quanto o hélio. O nitrogênio faz esse pré-resfriamento e depois que você coloca o hélio lá, vai ter uma temperatura baixíssima dentro da RMN, que é menor que 10 Kelvin, né? Eu não achei isso, mas provavelmente é o hélio 3.1, né? Aqui o vídeo, o livro fala que o hélio 3 é bem parecido. É diferente, mas ele também tem uma fase superfluida, né? Mas aí isso é uma especulação minha, né? Eu não posso falar isso com autoridade, mas imaginei que poderia ser o equivalente do hélio 1 dele. Lá. Talvez seja um superfluido que coloque, mas isso eu não consegui achar em detalhe. Mas tá aí uma aplicação direta do hélio com a gente, né? O que está bem perto do trabalho laboratorial é o RMN. Ninguém vai fazer uma reação quem sabe? Isso é loucura, eu acho. Uma reação à atmosfera de hélio. Isso não vai acontecer. Tá? O hélio é muito precioso, é quase um negócio de doutorado. Né? O hélio é precioso mesmo. Então, nitrogênio é fácil. Nitrogênio está na atmosfera, a gente pega o quanto a gente quiser. Né? 70% da atmosfera é nitrogênio, é fácil de fazer nitrogênio líquido. Você precisa de energia e dinheiro. Mas o hélio não. A gente. Então, isso a gente termina então a nossa discussão sobre o hélio e esses 3 diagramas diferentes, né? Eles são bem diferentes entre si. A gente tem aqui um líquido que a gente não viu antes, né? A água se comporta diferente lá também. O CO2, que a gente tem esse exemplo muito legal, que é do Vênus, da atmosfera de lá. E por hoje, essa é a aula que eu queria dar para vocês, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem pegar nitrogênio. Uma dica. Em Plutão, deixa eu ver, capacidade de deixar os metais como supercondutores. E o hélio também, ele é para evitar que o ímã chegue na temperatura tem uma temperatura que chama, né, quando você não consegue resfriar o RMN direito, mas o hélio vai ter esse tipo de aplicação, né? Ele é essencial hoje em dia para a gente fazer esse tipo de pesquisa, né? Então seria muito difícil a gente voltar para a era que a gente não tinha RMN, agora que a gente tem. É igual voltar para a era que a gente não tinha celular. Ou talvez mais, nesse caso. Então, é isso que eu queria falar. Vocês têm algum comentário? Vocês acharam que isso foi interessante ou não? Né? Fica à vontade para vocês falarem agora. Posso fazer um comentário meio histórico, talvez não essencial, sobre o hélio? Com certeza. Na década de 1940, vários navios que chegavam no Brasil para trazer mercadorias começaram a pedir areia da praia de alguns lugares para fazer o peso, né? Eu esqueci o nome desse procedimento, que um navio ele não pode navegar vazio. Então, quando um navio leva uma carga, ele precisa, para voltar para o porto de origem, ele precisa carregar alguma coisa. Então, se não tem uma carga para ele levar embora, geralmente você enche uma parte dos porões do navio com algum material que é pouco valioso.
E esses navios começaram a pedir no Nordeste para encher com areia das praias. Essa areia chama areia monazítica. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa areia monazítica, ela tem uma característica muito interessante, porque ela oclui, né? Ela, na verdade, é um monte de clatrato, e ela oclui hélio. Se você pegar a areia monazítica e aquecer, você libera hélio. Então, o que essas pessoas faziam? Isso, tem tório, tem uma série de lantanídeos nessas areias. Ainda é uma fonte de lantanídeos aqui no Brasil. O Brasil não é totalmente dependente de lantanídeo porque tem essa areia, né? E aí o que o pessoal fazia? Uma das coisas era o lantanídeo, mas o mais relevante era o hélio. Então eles pegavam os navios, né, o pessoal, os comandantes sabiam disso, eles pegavam esse material como sendo um material sem uso, né, aqui no Brasil, levavam para os portos de origem deles e vendiam essa areia, porque os grupos, alguém, né, alguma empresa poderia pegar essa areia, aquecer e coletar o hélio, né? Então, por muito tempo, a gente forneceu hélio para uma série de pesquisas e aplicações, né? Isso também tem, como você, por exemplo, como o Romulo falou, né? A gente pensa no RMN, mas se é RMN, quer dizer que os instrumentos de ressonância magnética dos hospitais também precisam de hélio, certo? É o mesmo princípio. Então, a gente forneceu isso para as pesquisas iniciais, né, nesses super Limans, né, que mais tarde levou para a geração dos RMN comerciais. Isso levou muito tempo para ser descoberto, né? Aqui no Brasil, um professor alemão, que foi um dos fundadores da USP, sabia disso. Então, ele também comprava areia monazítica a preço de banana, levava para o laboratório dele, tirava o hélio e fazia lâmpadas de hélio. O hélio é muito interessante porque ele emite no vermelho. E isso fez com que o laboratório de espectroscopia do Departamento de Física, né, que depois foi para o Instituto de Química da USP, se tornasse o único laboratório do mundo a conseguir fazer espectroscopia Raman no vermelho nessa época. Então tem um monte de publicações aí na literatura nos anos, principalmente nos anos 50, começo dos anos 60, em que só eles conseguiam publicar os espectros Raman no vermelho, porque só eles conseguiam fazer as lâmpadas de hélio, que eram feitas artesanalmente no laboratório. Então, enfim, também tem essa aplicação. Hoje em dia não se usa mais hélio para fazer lâmpada, né? Porque fica caro. Você tem outros, você tem lantanídeos que substituem muito bem, são mais estáveis e você não precisa se preocupar tanto com compressão de gás, né? Mas por muito tempo era o único jeito de você fazer a lâmpada que emite no vermelho era com hélio. Só uma curiosidadezinha histórica para vocês. Nossa, eu nem imaginava, que interessante, né? Nossa, eu não tenho como comentar, mas que interessante, Gustavo. Tem que ficar isso depois. Já tem até coisa escrita sobre isso. É o laboratório onde eu fiz o doutorado, né? Só que eu fiz nos anos 2000, né? Não fiz lá em 1940 e pouco. Mas é isso, gente. O Rômulo, ele fez uma apresentação para vocês de como se fossem estudos de caso, né? Esses 3 casos, eles não estão no Atkins por acaso, né? Vocês perceberam que são os casos mais são representativos porque eles têm, cada um desses elementos tem aí uma característica importante, né? Então, tudo que o Rômulo discutiu com vocês reflete essas características importantes. E dá para a gente analisar os diagramas, né? Então, a partir das condições, então eu achei bastante interessante, não sei vocês, né, o que o Rômulo fez relacionando com corpos celestes, mas a condição toda, ela é ligada nesse sentido. Então, a gente tem a gente tem uma situação, né, em que
a gente mostra para vocês esses fundamentos e muitas vezes é difícil relacionar com alguma coisa do mundo real, né? Por mais que a gente tente falar algumas coisas. Então, a ideia dessa aula do Rômulo, e ele fez, né, de forma brilhante, foi justamente mostrar para vocês a realidade, né? Para que isso serve. Então, ele mostrou para vocês algumas condições em que a gente pode usar o diagrama de fase para analisar o que está acontecendo, né, quando esses materiais estão puros em algum lugar. Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Acho que alguém comentou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu só vi piscando, não vi o que estava escrito. O Iberê do Manual do Mundo, coincidentemente, mediu a radiação dela semana passada. Ah, sim, ela é levemente radioativa, né? Porque ela tem alguns elementos radioativos. Não é nada que você vai ficar doente se você for tomar banho naquela praia, né? Mas ela é levemente radioativa, né? É interessante, né? Até algumas... Aqui em Minas tem menos, né? Tem bastante água mineral, mas tem poucas que são radioativas, né? Guarapari. Ah, legal. Tem algumas águas minerais que são levemente radioativas na fonte, né? Então, se você procurar elemento traço lá, você vai provavelmente achar, não sei se tório, né? Mas algum elemento radioativo, pode ser que você ache urânio, né? Nesses lugares em quantidades, né? Concentrações ridiculamente pequenas, mas se você levar um medidor Geiger lá, você vai acabar medindo alguma radiação na fonte, né? Mas é isso. Bom, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário para o Romulo, eu vou parar de gravar. Daqui a pouco eu posto lá para o pessoal ver também, né? Quem não logou hoje, tá bom? Eu que agradeço. Então,